aqui pelo boletim a leitura do Salmo 119. Esse salmo aqui é um salmo que diz respeito à mensagem de hoje, quando a mensagem de hoje diz que nós somos a luz do mundo. Veja o que diz o Salmo 119, e vamos ler juntos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me alegrarei dos teus estatutos. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma guarda. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Abri a boca e respirei, pois te desejei os teus mandamentos. Palavra do Senhor para nós desta manhã. E agora, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, a mensagem vai ser dada no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo número 5. Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículos números 13 ao 16. Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículos 13 ao 16. O título da mensagem de hoje é uma pergunta. Eu costumo, muitas vezes, trazer o título da mensagem como uma pergunta para nós refletirmos. E o título é: para que existimos? Para que nós existimos? Vamos então ler o Evangelho, Mateus capítulo 5, versículos números 13 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, deixe-me colocar aqui uma pergunta. O que estamos a fazer aqui nesta terra? O que estamos a fazer aqui nesta terra? É o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Mateus 5, 13 a 16. Então a pergunta é essa: o que estamos a fazer aqui nesta terra? Qual é a razão da nossa existência? Muita gente, muitos filósofos levaram toda a vida fazendo essa pergunta a si mesmos, tentando, por meio da filosofia, encontrar uma resposta para essa pergunta: para que nós existimos. Mais tarde, influenciada pelo humanismo, a cultura ocidental levou o ser humano a pensar, levou o ser humano a acreditar que o homem existe para buscar experiências prazerosas. Isso aí foi inculcado na nossa mente, do povo da sociedade ocidental,
esse tipo de mentalidade. Eu tenho ouvido de muitas pessoas que têm vivido uma vida absolutamente desregrada, absolutamente apartados de Deus, e chegam para mim e falam: pastor, tudo que eu quero é ser feliz. Imagina, tudo que eu quero é ser feliz. O que foi esse movimento do humanismo? Foi um movimento que surgiu na Europa e se espalhou pela América, se espalhou pelas Américas do Sul e do Norte. Veio primeiro para a América do Norte, depois para a América do Sul. Qual é o propósito, qual é a filosofia desse movimento que floresceu lá no século XV ou XVI? A filosofia deste movimento foi colocar o homem no centro de tudo. Colocar o homem como o propósito de tudo e enaltecer o homem em lugar do que existia antes. Até a época da Idade Média, né, a religião ensinava e prevalecia na mente da sociedade que vivia naquela época, prevalecia a ideia de que Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. Quando inventaram, os homens inventam muitas coisas para justificar as suas atitudes. O ser humano, nós somos especialistas em inventar coisas para justificar a maneira que a gente quer viver, quando a gente não está com o propósito de obedecer o que está escrito nas Escrituras. Então, o que aconteceu? A partir daquele movimento, as coisas deixaram de ser como eram antes. Esse movimento, ele interferiu na cultura secular, e esse movimento interferiu pior do que na sociedade, interferiu na igreja. Este movimento interferiu na igreja, aqui na América do Sul, e, infelizmente, interferiu em toda parte, na América do Sul também, na América do Norte, na América do Sul. Esse pensamento, se a gente for verificar direitinho, esse pensamento não prevaleceu na maioria dos povos da cultura oriental. Infelizmente, se nós formos ver hoje o que se passa em Israel, Jerusalém, Israel, muitos dos judeus, lá e aqui na América, eles sequer seguem a religião deles, o judaísmo. Isso já foi uma influência lá em Israel. Mas, nas sociedades orientais, de um modo geral, esse pensamento não prevaleceu. Então, o que acontece na prática? Onde é que nós vamos encontrar a resposta para aquela pergunta, para o que nós existimos? Nós vamos encontrar a resposta para aquela pergunta nas Escrituras. As Escrituras, elas prevaleceram no passado, elas prevalecem hoje e prevalecerão para sempre, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é imutável. Então, eu quero perguntar a vocês o seguinte, para vocês pensarem e me dizerem a respeito disso. Onde é que está o equívoco daquela filosofia? Onde é que está o equívoco? Vocês pensam que é possível encontrar uma resposta para a razão da nossa existência fora das Escrituras? É possível encontrar a resposta para a razão da nossa existência fora das Escrituras? Digam. É possível ou não é possível? Eu não creio que seja possível. Porque se a gente for seguir as diversas filosofias que surgem, de tempos em tempos surge uma filosofia nova. O que vai acontecer é o seguinte: as pessoas que vão na onda das filosofias que surgem, elas se acabam perdidas. Porque uma filosofia sustenta uma coisa, uma outra filosofia sustenta uma outra coisa diferente, e não nos leva à razão para a qual nós existimos. Veja, o grande
problema, o grande equívoco que existe é o seguinte: dentro da mentalidade do humanismo, dentro da mentalidade de que o homem é o centro de tudo, o que acontece? Muitas pessoas só pensam em si mesmas. É o egocentrismo. Muitas pessoas querem conquistar o que seja para mim, é só para mim, é só a respeito dos meus interesses pessoais, e as pessoas não se preocupam com as outras pessoas. E o que está escrito? O que está escrito nas Escrituras? E o que nos leva a entender? O que nos leva a entender é o seguinte: se a gente fala em inglês, essa expressão dita em inglês, diz que life is all about others. A vida o sentido da vida é sempre acerca dos outros, acerca da nossa família, acerca dos nossos vizinhos, acerca das pessoas que nos rodeiam, porque esse foi o modelo que Jesus, ele não só pregou, não, que ele veio aqui para nos levantar, para nos resgatar. Jesus não só pregou sobre isso. Uma coisa é pregar sobre isso, uma coisa é a gente falar que nós estamos aqui com o propósito de ajudar outras pessoas. Mas a outra coisa é fazer, colocar a nossa fé em ação, e em lugar de nos preocuparmos somente com nós, preocuparmos também com os outros. Quantas famílias são rompidas aí porque as pessoas não estão no same page, dentro do mesmo propósito? Quantas mães, quantos pais, em lugar de pensarem nos seus filhos, já não estou falando nem do vizinho, pensarem no bem-estar e na educação dos seus filhos de acordo com a palavra de Deus, quantos pais e quantas mães estão ocupados, muito ocupados com outras coisas, e os filhos, eu fiquei muito triste uma vez, eu vou estender um pouquinho mais a mensagem hoje, porque essa mensagem é muito importante para o nosso futuro e muito importante para o futuro da igreja, para cumprir o papel da igreja. Houve uma época que eu estava ainda servindo lá em Cumberland, um pastor de uma igreja lá em Framingham, era uma igreja de brasileiros. O pastor ia ter que se afastar por um período e me convidou para ir lá cuidar daquele povo durante aquele período. Como o culto lá era à noite, eu tinha o meu compromisso na igreja americana de manhã e ia lá à noite. Eu ia lá todos os domingos. Então o que acontecia lá? As pessoas estavam muito centradas nos seus interesses pessoais. Por isso é que a igreja não crescia. Ali sabe como é que é um clube? Como é que funciona um clube? Eu vou a um clube de ginástica porque o interesse comum de todos no clube de ginástica é fazer ginástica física, né? Eu vou a um outro clube qualquer porque o que coloca as pessoas em comum é o interesse delas, o interesse pessoal delas. Mas, no que diz respeito à igreja, não é um clube. A igreja é um lugar onde nós acolhemos as pessoas, onde nós buscamos as pessoas, porque Jesus não só pregou sobre fazer as coisas, mas ele saiu. Jesus não se colocava no templo e chamava as pessoas para irem no templo. Não, ele saía de vila em vila e ele alimentava os que estavam com fome, ele curava os que precisavam de cura e ele pregava o evangelho do reino de Deus. Então, as boas obras, que muitas pessoas colocam as boas obras dentro de uma perspectiva de querer conquistar a graça do Senhor pelas boas obras, as boas obras não levam ninguém à salvação, mas as boas obras são um testemunho da nossa fé. As boas obras são um testemunho da nossa fé. Se nós falamos bonito, falamos do Evangelho, etc., mas não acudimos uma pessoa, vamos acudir as pessoas que estão em necessidade, onde é que está a nossa fé? Não é? O Tiago falou, está lá escrito, a fé sem obras é o quê? A fé sem obras é morta. Então a fé é a demonstração, as boas obras são a demonstração da nossa fé. Então,
o que acontece é o seguinte: dependendo de como nós respondemos aquela pergunta, para que nós existimos, dependendo da maneira que a gente pensa e responde aquela pergunta, assim será a nossa vida. A nossa vida, a nossa prática, as nossas ações são o resultado daquilo que nós cremos. Né? A nossa vida, ela é pautada por aquilo que nós cremos. Então, está lá escrito, é nas Escrituras que está lá justificado e muito bem explicado qual é a razão por que nós existimos. E tem uma passagem muito importante que diz: buscai primeiro o reino de Deus, e o que vai acontecer? O que diz as Escrituras? E todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Toda vez que a gente pratica isto, toda vez que a gente busca colocar a nossa vida em prática, buscando primeiro a Deus, vocês vão ver, e eu creio que vocês já experimentaram de alguma forma isso na vida de vocês, todas as vezes que a gente crê e busca o Senhor, Ele vai nos suprir. Se a gente não colocar isso em prática, se a gente não crer nisso, a gente vai ficar correndo atrás da provisão para a nossa vida, dia e noite, vai gastar o nosso tempo, vai gastar a nossa vida, e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu estava falando sobre aquela igreja lá em Framingham. O que aconteceu? Quando o pastor voltou do sabático dele, a igreja não seguiu para adiante. Por quê? Aquela igreja não tinha o propósito de colocar a fé em prática. Então, isso aí é uma coisa que a gente deve prestar atenção. E hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. Hoje nós vamos compartilhar a Santa Ceia. A Santa Ceia, o que é a Santa Ceia? É uma maneira, é uma ordenança que nos ensina ou nos relembra aquilo que Jesus fez por nós. Essa é a razão de nós celebrarmos a Santa Ceia. Jesus falou: fazer isso em memória de quem? Em memória do pastor? Em memória do vizinho? Não. Fazer isso em memória de mim. Então, compartilhar a Santa Ceia é algo que nos relembra o que Jesus quis deixar para nós. Então, o ponto aqui dessa mensagem é o seguinte: tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Essa filosofia de tudo começa em nós, de tudo começa conosco, isso aí está equivocado. Então, tudo começa com Deus. E lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui o João está falando de quem? Está falando de quem? De Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada teria sido feito. Ou seja, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalharam juntos na época da criação do mundo. Então, é preciso que seja muito claro na nossa mente que quando se fala de Deus, nós estamos falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo que está aqui conosco. Se a gente entender Deus Pai como Espírito, que Ele é um Espírito, o que vai acontecer? Nós não sentimos, muita gente não sente aquela proximidade porque Deus está lá no céu. Né? Mas, se nós entendermos Deus como as três pessoas da Santíssima Trindade, o que vai acontecer? O Espírito Santo não está lá, ele está aqui, ele está em todo lugar, ele está em nós. Então, está perto, está junto de nós. Nós não temos um Deus que mandou fazer alguma coisa e abandonou a gente. Ele está conosco dia após dia. Então, tudo começa com Deus e não existe nada que tenha sido feito sem que Jesus Cristo tivesse participado. Então, agora nós vamos lá de volta para o Evangelho de hoje. Jesus afirmou que vocês são a luz do mundo. Ele falou também do sal da terra, mas hoje eu não vou enfocar no assunto do sal da terra. Eu vou enfocar o nosso assunto na luz do mundo. Vocês são a luz do mundo.
Ele disse. E o que significa isso? O que é a luz? A luz é a manifestação visível de Deus. A luz é a manifestação visível de Deus. Você imagina se não tivesse o sol? Se fosse só, todo o tempo, se fosse só escuridão. Como é que a humanidade se sentiria? Será que a humanidade se sentiria bem? Então, as coisas da criação, e principalmente a luz, ela é o sinal visível do Criador na nossa vida, dia após dia. Porque o dia que o sol não sai, o dia que fica nublado, o dia que fica muito nublado, a gente se sente desanimado. Eu, pelo menos, que nasci num país onde a luz do sol, maior parte do tempo a luz do sol está lá. Eu fico pensando nas pessoas que moram na Inglaterra, que moram na França, né? Lugares onde o sol não sai todos os dias, né? A maior parte do tempo é aquele tempo nublado. Então, o sol é a demonstração visível de Deus na nossa vida, na vida das pessoas. E a escuridão, ela não traz disposição. A escuridão não traz energia, não traz disposição. A vida, a luz sim, a luz traz a vida, a luz traz uma boa disposição. Quando a gente tem um dia ensolarado, a gente está disposto a sair a fazer as coisas, não é? Não faz diferença um dia ensolarado e um dia que não tem a luz? Então a luz é necessária para o homem e nós não podemos perder tempo mais, porque os tempos estão chegando. Tudo que se vê que está acontecendo no mundo está escrito que ia acontecer. Veja que tudo que se passa é disputa de poder, é disputa por território, né? é a ganância. Quando você vê a Rússia e os Estados Unidos lá, sob o pretexto de colocar os rebeldes para fora da Síria, o que acontece? Aquilo ali é uma mera escusa. Na verdade, o que eles querem é ocupar o território. Quantas pessoas são mortas? Se o propósito das grandes potências mundiais fosse o de resgatar as pessoas e de protegê-las, eles não estariam fazendo ações que simplesmente representam matar crianças, matar pessoas que fogem dali porque não tem como se salvar, né? A Rússia brigando pelo território daquele outro país que é vizinho dela, não me lembro agora o nome daquele país. Enfim, é tudo ganância. Isso é o que passa no dia de hoje. Nós não temos tempo a perder, meus irmãos. Nós somos a luz do mundo, porque o que está se passando é só trevas. Este mundo é um mundo de trevas. O que está se passando é o resultado do reinado das trevas nesse mundo. A igreja somos nós. A igreja, obviamente, não é o edifício. A igreja somos nós. Nós somos a luz do mundo. Então, se nós somos a luz do mundo, nós vamos esperar tudo se exterminar para depois a gente mostrar a nossa luz? Agora, tem uma coisa muito importante que a gente precisa de ver. Além de nós não perdermos tempo, nós temos que prestar atenção no seguinte: Jesus disse que nós somos o sal e a luz, muito bem. Mas hoje, o importante é a gente resistir às trevas. Resistir às trevas não só dentro da nossa casa, mas fazer do lugar onde a gente mora. Quer ver uma coisa prática? Não estou falando só de teoria, estou falando de coisas práticas. Você quer ver o edifício ou a vizinhança onde você mora ser transformada? Sabe qual é a maneira prática da gente fazer isso? Começa a orar pelos seus vizinhos, pelos vizinhos do edifício, pelos vizinhos de onde você mora. Começa assim. Você não vai bater na porta do vizinho e dizer assim: eu estou orando por você. Não é isso, não. Vamos silenciosamente. Cada vez que você vê um vizinho sair, ou entrar, ou passar, você silenciosamente, você abençoa aquela pessoa, abençoa aquela família. Você diz: olha, Senhor, abençoa essa família, abençoa os meus vizinhos, abençoa as pessoas que trabalham no mesmo ambiente que eu trabalho. E aí você vai fazer a luz do Senhor brilhar, porque a oração é a única maneira da gente quebrar o poder das trevas. Nós não temos poder de fazer isso por nós mesmos.
São duas coisas que nos são requeridas. Uma coisa é o nosso testemunho. As pessoas olham para nós e elas observam como é que a gente vive. As pessoas olham para nós e elas veem se há alguma discrepância entre o que a gente fala e o que a gente vive. Se a gente fala muito bonito, mas a gente vive uma vida que não é de um bom testemunho, as pessoas obviamente vão olhar para você e dizer, esse cara aí é um cristão, que cristão é esse aí que está fechando os olhos para quem necessita, ou algo desse gênero. Então, isso é uma questão de ordem prática. A gente orar pela nossa vizinhança. E vocês vão ver que vai chegar o momento em que aquele vizinho que era meio antipático, ou que você tinha antipatia a ele, você vai sentir vontade de se aproximar e ouvi-lo. Já falei isso 1 milhão de vezes e vou continuar falando. E as pessoas mais precisam é de alguém que pare para ouvi-los. Né? E você vai ver que faz diferença. Isso faz diferença. Então, a nossa condições de sermos a luz em meio da escuridão é que nós somos aqueles que vamos trazer influência sobre as pessoas. Se nós verificarmos, por exemplo, o que... Vocês podem ler isso durante a semana, se vocês quiserem ler. Leia todo o capítulo 5 de Mateus, vocês vão ver que a primeira parte é o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, onde Jesus Cristo diz qual é a característica daquele que é cristão. É o Sermão da Montanha, diz qual é a característica daqueles que são cristãos. Né? E depois se segue. Essa parte dos versículos 13 ao 16 é a continuação. Ali já não está falando mais dali, Jesus não está mais falando das características, mas está falando da nossa maneira de ser a luz do mundo, de ser pessoas bem-aventuradas que querem cumprir o papel que o Senhor nos deixou. Então, todo cristão é uma luz para levar outras pessoas a Cristo. E a outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, pensar numa coisa muito importante. Se a luz não brilha, se a luz não brilhar, se vocês forem estudar o livro de Apocalipse, um dia a gente espera ter a oportunidade de estudar o livro de Apocalipse, sabe o que diz lá? Se a luz não brilhar, ela é retirada de nós. Deus dá os dons, mas se a gente não usa os nossos dons, o que acontece? Os nossos dons não servem para nada. É que nem a ilustração que ele dá do sal. Quando o sal já não traz sabor para a comida, quando o sal é insípido, ele serve para quê? Para nada. Então a luz tem que brilhar. Só que nós temos que entender o seguinte, quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, nós somos as pessoas que vão refletir a verdadeira luz. Nós vamos refletir o amor e a luz de Cristo na vida das outras pessoas. Nós somos instrumentos para refletir. Nós, em nós mesmos, nós não temos essa luz. Por isso é que nós somos instrumentos de Deus para refletir a luz do Senhor na vida das pessoas. Então, nós precisamos de compartilhar a verdadeira fonte da luz, que é compartilhar Jesus Cristo. Né? Então, está lá escrito na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, pois é o Deus que comandou a luz brilhar nas trevas, que brilhou em nossos corações. Ele comandou a luz a brilhar nas trevas, mas ele brilhou em nossos corações, a luz dele, para nos mostrar o quê? A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Mostrar, imagina que coisa linda. Ele deu para nós esse papel, mostrar a glória de Deus na face de Jesus Cristo às pessoas. Então, para a gente não se prolongar muito, para a gente não se prolongar mais, eu queria que, se vocês têm a Bíblia de vocês aberta, eu quero ler junto o versículo 16, porque o versículo 16, ele é a maneira de fechar tudo isso que nós estamos falando. Tudo isso que nós estamos falando se resume, na maneira como a gente vai ser a luz, se resume no versículo 16. Quem é que quer ler em voz alta o versículo 16 e nós repetimos? Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
a vosso Pai que está nos céus. Então vamos repetir todos juntos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aí é simples e resumidamente a razão por que a nossa fé tem que estar em ação. Nós temos que buscar as pessoas para cumprirmos esse papel. Então agora é o tempo da nossa luz brilhar. Como eu disse, as coisas estão acontecendo e nós não podemos esperar que tudo mais chegue ao final, tudo se consume sem usar a nossa vida para o propósito que nós fomos criados. Então agora eu quero que vocês pensem, por favor, em 3 perguntas para encerrar e pensar nisso durante a semana. Primeira pergunta, que eu faço a mim mesmo e vocês devem fazer a vós mesmos. Será que a minha luz é tão brilhante como deveria ser? Primeira pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos. Será que a minha luz é tão brilhante como deveria ser para eu alcançar os propósitos para o qual eu existo? Segunda pergunta, eu poderia estar fazendo algo melhor? Será que eu poderia, na minha vida, estar fazendo algo melhor para ser a luz do mundo? E a terceira pergunta, você quer trazer alguém ao Senhor em oração hoje? A gente vai orar agora. E ao orarmos, você silenciosamente pode, se o Senhor colocou o nome de alguém na sua mente, é o momento que na oração que nós vamos fazer, você silenciosamente peça ao Senhor por alguém, que esse alguém, você tem a oportunidade de ministrar para essa pessoa e de levar esta pessoa a Jesus Cristo. Então, pensem quais são as pessoas que vocês gostariam de ver chegando aos pés de Jesus Cristo, e agora vamos orar. Abaixem a sua cabeça, fechem os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque só sentimos que há uma razão para viver quando nós buscamos a estudar a sua palavra. Nós não encontramos a resposta para essa pergunta em lugar nenhum, Senhor. Número 1, nós queremos te pedir que o Senhor nos livre de todas essas filosofias do mundo que querem ensinar, querem desvirtuar a mente nossa e o propósito para o qual o Senhor nos criou. Senhor, agora nós apresentamos a Ti o nome das pessoas que nós sonhamos ver chegar aos Seus pés. Sejam nossos amigos, nossos familiares. Senhor, usa-nos poderosamente pelo poder do Seu Santo Espírito para que nós possamos cumprir o papel para o qual nós existimos. E te damos graças por esse privilégio. O Senhor não usou os anjos para isso, mas nos deu este grande privilégio de sermos a luz do mundo. Então, silenciosamente agora, Senhor, nós vamos te dizer quais são as pessoas que nós queremos que o Senhor permita chegarmos a nós, abre o coração dessas pessoas para que a gente possa ser luz na vida delas. Vou dar a vocês alguns segundos para vocês orarem silenciosamente ao Senhor, dando o nome das pessoas. Graças, meu Pai, por esse privilégio que a gente tem de comunicação direta contigo no trono. Graças pela presença do Seu Santo Espírito, que vai tocar sempre o nosso coração e abrir as oportunidades para que a gente possa ministrar a essas pessoas às quais nós passamos o nome a Ti, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, e o povo de Deus pode responder. Amém. Amém.